Você já ouviu falar de um jovem que, antes dos 30 anos, conquistou metade do planeta e venceu todas as batalhas que lutou e nunca aceitou limites? Ele lutou contra exércitos gigantes, reis poderosos e até elefantes de guerra. Atravessou desertos e montanhas e criou um dos impérios mais vastos da história. Esse jovem era Alexandre o Grande, um dos maiores líderes militares de todos os tempos. Mas como um simples príncipe da Macedônia conseguiu tudo isso? Como ele transformou um pequeno reino em uma superpotência global? E o que aconteceu para o seu império desaparecer tão rápido? A história de Alexandre tem traições, batalhas épicas, estratégias geniais e um destino trágico. Então fica comigo até o final, porque essa é uma jornada de um homem que desafiou o impossível. A história de Alexandre começa no ano de 356 a.C., na Macedônia, em um reino ao norte da Grécia. Seu pai, Filipe II, era um guerreiro e estrategista brilhante que transformou a Macedônia de um território irrelevante em uma superpotência militar. Foi Filipe quem desenvolveu a famosa Falange Macedônia, uma formação de soldados armados com lanças de até 6 metros de comprimento, que perfurava os inimigos antes mesmo que eles pudessem se aproximar. Com essa tática, Filipe conquistou quase toda a Grécia e uniu os povos gregos sob seu comando. Mas Filipe sabia que Alexandre tinha que ser mais do que apenas um soldado. Ele precisava ser inteligente, culto e visionário. Por isso contratou Aristóteles, um dos maiores filósofos da história, para ser seu tutor e professor. Com Aristóteles, Alexandre aprendeu ciência, filosofia, política e estratégia, além de desenvolver uma profunda admiração pela cultura grega, o que mais tarde influenciaria sua maneira de governar. Porém, sua vida tomou um rumo um tanto quanto inesperado, quando seu pai, Filipe II, foi assassinado em um misterioso atentado. Com apenas 20 anos, Alexandre se tornou rei, e em vez de se sentir perdido, ele decidiu atacar primeiro. Quando Alexandre assumiu o trono, muitas cidades gregas se rebelaram, achando que um jovem inexperiente não conseguiria manter o poder. Mas sua resposta foi destruir completamente Tebas, em 335 a.C., uma das cidades mais poderosas da Grécia. Ele massacrou milhares de habitantes e vendeu os sobreviventes como escravos, deixando um único edifício intacto, o templo do poeta Píndaro, pois Alexandre era um grande fã dele que despertava sua admiração. Mas a mensagem era clara: quem desafiasse Alexandre sofreria as consequências. Com isso, ele garantiu a lealdade das cidades gregas e se preparou para um objetivo muito maior: destruir o Império Persa. O Império Persa era na época a maior potência do mundo. Seu rei, Dário III, controlava um território gigantesco que ia do Egito até a Índia. Mas Alexandre não se intimidou. Em 334 a.C., ele cruzou o Estreito de Dardanelos, com 40 mil soldados e invadiu a Ásia Menor, atual Turquia, começando sua lendária campanha de conquistas. A primeira batalha aconteceu no rio Grânico, onde Alexandre enfrentou um grande exército persa. Mesmo em desvantagem numérica, ele liderou o ataque pessoalmente, cortando soldados inimigos com sua espada e mostrando sua coragem impressionante. O resultado? Uma vitória esmagadora. Essa batalha abriu caminho para Alexandre dominar toda a Ásia Menor. Mas o verdadeiro teste viria em Issos, em 333 a.C., contra o próprio rei persa. Dário III trouxe um exército muito maior que o de Alexandre, mas Alexandre não se deixou intimidar. Ele concentrou suas forças no centro da batalha e avançou diretamente contra Dário. Ele massacrou todo o seu exército. O rei persa, desesperado, fugiu do campo de batalha, abandonando seus soldados e até sua própria família. Foi um golpe humilhante para o Império Persa. Com essa vitória, Alexandre se tornou o senhor do mundo ocidental, mas ele queria mais. Após derrotar Dário, Alexandre seguiu para o Egito. Diferente dos persas, os egípcios o receberam como libertador e o proclamaram filho do deus Amon. Foi lá que ele fundou a cidade de Alexandria, que mais tarde se tornaria um dos maiores centros de cultura e conhecimento do mundo antigo. Mas Alexandre ainda tinha um objetivo: destruir o Império Persa de uma vez por todas. Na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., Dário III organizou um exército gigantesco, com mais de 100 mil soldados. Ele até trouxe carros de guerras, com lâminas giratórias projetadas para cortar os inimigos nos campos de batalha. Mas Alexandre usou uma estratégia brilhante. Ele abriu um espaço entre as linhas de combate, fazendo os persas avançarem em direção para uma armadilha. Quando perceberam, já era tarde. Alexandre atacou diretamente o centro do exército persa, e mais tarde, Dário fugiu. Com essa vitória, Alexandre se tornou o governante do maior império do mundo. Mesmo depois de conquistar a Pérsia, Alexandre queria ainda mais. Ele seguiu para o Afeganistão, Paquistão e Índia, expandindo seu território até os confins do mundo conhecido.
Na Índia, ele enfrentou o rei Poro, que trouxe um exército com elefantes de guerra, algo que os macedônios nunca tinham visto antes. A batalha foi brutal, mas Alexandre usou táticas engenhosas para cansar os elefantes e derrotar o inimigo. Apesar da vitória, seus soldados estavam esgotados. Eles haviam marchado mais de 20 mil quilômetros e lutado por quase 10 anos. Pela primeira vez, Alexandre foi forçado a voltar para casa. Após anos de batalhas e conquistas, Alexandre voltou para a Babilônia, em 323 a.C., onde planejava sua grande próxima campanha, a invasão da Arábia, possivelmente do Mediterrâneo Ocidental. Seu sonho era unificar ainda mais o Império e expandi-lo para além de qualquer limite conhecido. Mas seu destino tinha outros planos. Poucas semanas depois, sua chegada, Alexandre adoeceu repentinamente. No começo parecia apenas um mal-estar comum, mas rapidamente sua condição piorou. Febre intensa, dores violentas e até paralisia progressiva o deixaram incapaz de falar ou de se mover. Durante 12 dias, seus generais e amigos observavam impotentes, enquanto o maior conquistador da história definhava lentamente. No fim, Alexandre não conseguia nem erguer sua própria espada. Em 10 ou 11 de junho de 323 a.C., com apenas 32 anos, Alexandre faleceu. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: o que realmente aconteceu com ele? A morte de Alexandre permanece um dos maiores mistérios da história. Alguns acreditam que ele sucumbiu a doenças tropicais como febre tifoide ou malária, comuns nas regiões por onde passou. Outros sugerem que pode ter sido uma infecção autoimune, causada pelas exaustivas campanhas militares e pelo estresse extremo. Há ainda a possibilidade que ele tenha morrido por insuficiência hepática, devido ao alto consumo de álcool. Mas há uma teoria muito mais sombria. Alexandre foi assassinado? Muitos historiadores acreditam que Alexandre foi envenenado, afinal, ele estava cercado por generais ambiciosos, que poderiam querer seu império para si. Entre os suspeitos estão Antípatro, um poderoso governador que Alexandre havia ameaçado depor, e seu filho Cassandro, que mais tarde massacrou a família inteira do rei. Os que defendem essa teoria apontam que seus sintomas apareceram gradualmente, algo que poderia ser causado por venenos letais de ação lenta. E tem mais um detalhe bizarro: o corpo de Alexandre não começou a se decompor por vários dias, o que levou muitos a acreditar que ele não estava realmente morto, mas sim em um estado de paralisia total, causado por alguma doença rara ou veneno. Mas seja qual for a verdade, sua morte teve consequências devastadoras. Antes de morrer, Alexandre foi questionado sobre quem deveria herdar seu império. Sua resposta foi: ao mais forte, o que basicamente jogou seus generais em uma guerra pelo poder. Sem um sucessor, seu gigantesco império entrou em colapso, rapidamente. Seus generais, conhecidos como os Diádocos, começaram a lutar entre si, dividindo o império em vários reinos independentes. Ptolomeu ficou com o Egito e fundou a dinastia que governaria por séculos, incluindo a famosa Cleópatra. Seleuco tomou a Pérsia e a Mesopotâmia. Cassandro tomou a Macedônia e a Grécia, e ordenou a morte da esposa de Alexandre, Roxana, e de seu filho ainda criança. Lisímaco ficou com a Trácia e parte da Ásia Menor. A unidade que Alexandre tanto sonhou desmoronou em poucos anos. Seu império não sobreviveu, mas seu legado, sim. Mesmo com sua morte prematura, Alexandre mudou o mundo para sempre. Ele espalhou a cultura grega por toda a Ásia e fundou mais de 20 cidades, incluindo Alexandria, no Egito, que se tornou um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade. Seus feitos inspiraram conquistadores como Júlio César, Napoleão e até Hitler, todos obcecados pela ideia de igualar seu sucesso militar. Seu nome ficou marcado na história como o jovem rei que nunca perdeu uma batalha e que mudou o destino da humanidade. Agora me diz, se você pudesse escolher um líder histórico para seguir, quem seria? E se gostou dessa história, já se inscreve no canal para mais conteúdos épicos como esse. Fui!